creio que não há uma pessoa nesse mundo que não esteja pensando no coronavírus e trazendo, obviamente, reflexões em relação a isso. Alguns não estão querendo ver, alguns estão aprofundando, cada um está lidando de uma maneira em relação a isso. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as reflexões desse momento. Eu tento dividir o vídeo em partes, né, e seguir à risca, mas acho que é mania de instrutor, de professor, que dificilmente seguir à risca, porque um conhecimento leva no outro, é tudo muito orgânico, né? Mas eu vou tentar dividir isso em 6 partes. Primeiro a gente vai falar sobre Urano em Touro, a gente vai falar sobre esse ano de Oxalá e Xangô, o que isso representa, o que essa crise tem a ver com esse momento, né? O que está conectado. O que a gente vai falar sobre fé, a gente vai falar sobre tempo, a gente vai falar sobre desfrute e o que isso pode alterar as suas percepções de fé, né? Bom, cada pessoa está lidando de uma maneira diferente com essa questão do coronavírus. Algumas pessoas, elas fazem de tudo para não olhar para essa realidade, e algumas pessoas famosas fazem isso, né? Não olhar para essa realidade e arrumar o máximo de desculpas para não olhar para isso, né? A gente tem pessoas que estão com muito medo, a gente tem pessoas que estão lidando de uma maneira tranquila, tem algumas pessoas que estão se retraindo e não olhando até para as próprias questões, né? A gente tem uma coisa muito importante, antes de falar da questão profunda, pessoal, a gente precisa lembrar de alguns vídeos que eu coloquei nesse canal que fala sobre Urano em Touro, né? Existem 2 vídeos que vão estar nos cards aqui e que estarão na descrição, que fala sobre o que esse período representa. O Urano entrou em Touro ano passado, em agosto, e ele vai ficar até 2026, se não me engano até abril, eu estou vendo na minha tela do outro computador, abril de 2026, Urano em Touro vai ficar transitando, e isso tem a ver com a crise atual? Tem total a ver com a crise atual, porque Touro está ligado a dinheiro, e isso mexe muito com a gente, foi falado algumas coisas sobre isso naquele vídeo. E Urano ele vai representar muito, é importante eu trazer esse assunto para abordar os próximos temas, que é o seguinte: você que tá sendo influenciado por Urano em Touro, assim como toda a humanidade, com o planeta transpessoal, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, para não tomar muito tempo desse vídeo. E a gente fala muito sobre formas alternativas de ganhar dinheiro quando a gente fala de Urano em Touro. Então, aqueles astrólogos espertos, experientes, cascudo ali, macaco velho que não bota a mão em cumbuca, olharam o início desse trânsito e falaram: precisa arrumar formas alternativas de ganhar dinheiro. Eu fiz isso e estou bem, assim, não vou passar por essa crise de uma maneira muito destrutiva. Eu tenho 3 cursos online, esses 3 cursos online estão performando bem. Obviamente que deu uma caída nessa época da crise, mas é um respiro muito, muito, muito bom. E é importante você prestar atenção nisso na sua vida, porque Urano vai ficar em Touro até 2026, então há tempo. Então aproveita essa oportunidade para pensar nisso, né? Sobre como Urano em Touro pode ser usado a seu favor. Farei um vídeo em breve sobre isso, muito provavelmente o próximo, né? Aqui a gente fala sobre o ano de Oxalá e Xangô, né? Que eu falei também, vai estar nos cards aqui o vídeo sobre o significado desse ano, né? E quando eu falo de Oxalá e Xangô, eu falo de fé e equilíbrio, né? E para falar de fé e equilíbrio, eu gosto de colocar uma definição, que foi uma definição amálgama de todos esses anos de estudos que eu faço sobre espiritualidade, desenvolvimento da consciência, religiosidades, formas religiosas de lidar com o divino. E eu cheguei a essa descrição, que fé é a capacidade inata, ou seja, que todo ser humano nasceu, capacidade inata de projetar uma realidade e essa realidade se materializar, essa realidade se manifestar, né? Ou seja, você tem essa capacidade, eu tenho essa capacidade, todo mundo tem essa capacidade num ano da fé. E a gente pensa que um ano da fé é um ano onde a fé será estimulada. Sim, ela está sendo estimulada, ela está sendo convidada a olhar para esse assunto. E fé, como a gente pode olhar nessa descrição, ela nada tem a ver com religião. A religião é uma forma de você poder estimular a sua fé, que é a sua capacidade de projetar uma realidade, essa realidade se manifestar. Então vai chamar um santo específico para poder curar uma doença, vai poder chamar um santo específico para resolver a sua vida afetiva. Você está utilizando uma ferramenta religiosa para auxiliar você a projetar uma realidade, essa realidade se manifestar, né? Mas você faz isso para tudo, toda hora.
né? Você faz isso todo o tempo, então você está sempre projetando realidade. Essa realidade está começando a ser chamada a se manifestar. Ou seja, se há uma postura pessimista, se há uma postura amedrontada, se há uma postura derrotista, sempre baseado muito provavelmente na sua criação, em traumas, em formas que a sua hierarquia sistêmica ancestral formou você vai atuar nisso às vezes sem perceber. Então, é muito importante que nessa época de coronavírus você preste muita atenção com o que você está utilizando, de que forma você está preenchendo o seu tempo cronológico, o seu tempo emocional, aonde você está investindo a sua energia emocional. Ou seja, você está com medo, é normal ter medo, mas não precisa ficar apavorado, é só tomar os cuidados necessários. Você está acessando o Google Notícias de hora em hora para saber qual celebridade está com vírus, qual é a postura dos governadores, das figuras de poderes em relação a isso. Você está toda hora vendo quantas pessoas estão morrendo. Cara, não faça isso. Por quê? Porque você está utilizando a sua fé automaticamente nisso. Você está projetando uma realidade. E não cabe a mim nesse vídeo falar... Até peço perdão se esse vídeo ele tem um tom um pouco mais sóbrio em relação aos outros que eu procuro ter um pouco mais de humor, porque é uma coisa muito séria. A forma, não só o vírus, mas a forma como a gente está lidando com isso. Então, assim, de que forma, quando você está lidando com esse cacoete emocional de lidar com essas ferramentas de nutrir seu medo, de nutrir sua expectativa, de uma série de coisas, você está automaticamente falando para você que é para projetar essa realidade. E não cabe a mim, não cabe nesse vídeo agora, falar as consequências dessa projeção. Eu não quero esmiuçar um assunto extremamente esmiuçado que já é a lei da atração. A gente quer falar nesse vídeo sobre de que forma você pode se conscientizar da sua fé. E para isso existem algumas ferramentas muito interessantes e muito simples. Através da simplicidade a gente consegue contornar esse cacoete emocional que nos liga à nossa fé, à nossa projeção de uma realidade desconfortável. Ou seja, se você é pessimista, se você tem tendências pessimistas, tem tendências derrotistas, sua fé está funcionando, só que negativada no pessimismo, no derrotismo, e está sendo projetada a isso. Agora perceba que, muito provavelmente, se você trabalha fora, se você trabalha em empresa, está fazendo home office, ou se você foi demitido, né, tomara que não, ou se você foi dispensado por um tempo, o mais importante você está sendo chamado a ficar quieto. E ficar quieto tem tudo a ver com esse ano, que é o ano da fé. Quer dizer que a gente precisa ficar parado, né, no nosso quarto, rezando e só tendo contato com a religião. Mais uma vez, religião não é obrigatoriamente associado à fé. É muito legal você associar a sua religiosidade nesse tempo. Eu acho que todo mundo deveria... colocar os dois pés na espiritualidade e na religiosidade para facilitar, né, o padrão vibratório do planeta, né? Mas você está tendo mais tempo para si. Se você trabalha fora e está fazendo home office, você não está mais dedicando tempo no transporte. Você está podendo agora olhar para uma série de coisas que você, pelas desculpas do dia a dia, não estava olhando. E isso para muitas pessoas é muito desconfortável, né? Por exemplo, quantos livros você está precisando ler, que está dizendo para você que você quer ler e agora com a quarentena você pode ter mais tempo para ler. Eu tô com 2 livros aqui, né, que eu tô há anos para ler, eles são em inglês, então por eles serem em inglês dá mais trabalho para ler, que é o Mitos e Lendas dos Celtas, do James McKillop, e o Xamã Celta, do John Matthews, né? Tô lendo eles, estou aproveitando, né? E estou trabalhando também nos cursos online, estou gravando, nesse momento eu estou gravando aulas e esse vídeo. Então assim, você está tendo essa oportunidade de parar, olhar para as coisas que você está postergando de fazer para você e fazer. E isso tem ligação com o primeiro tema, que é Urano em Touro, porque nesse tempo em que você pode se permitir fazer coisas para você, pode estar envolvido ali uma atividade que pode te dar uma renda extra alternativa e que, quem sabe, o futuro reserva, pode transformar essa renda numa renda principal para você.
nada impede, né? Porque a gente está na era de Urano em Touro, as formas diferenciadas, disruptivas e alternativas de criar arrendamento, né? E outra coisa muito importante, que é o quinto tópico, que é o desfrute. Você agora tem duas escolhas. Na verdade você tem várias, mas vamos esmiuçar essas duas. Você pode escolher sintonizar-se no medo, sintonizar-se nas notícias, ficar toda hora olhando e querendo saber coisas que talvez não sejam tão relevantes. Talvez o mais relevante seja: tome os cuidados necessários e cuida da sua vida, entendeu? E aí ou você tem a outra oportunidade, a outra opção, que é aproveitar que você está nessa situação de precisar parar e desfrutar. Quantos pacientes meus, eles começam a parar de fazer terapia porque eles estão num momento de tranquilidade, que era o momento onde deveria se abordar o assunto de desfrute, eles param de fazer, eles não desfrutam, eles voltam ao padrão anterior. Por quê? Porque não ancorou dentro dele o que significa estar desfrutando, poder desfrutar do momento que ele está podendo passar. Isso tem total a ver com o ano da fé, isso tem total a ver com o teste da fé que a gente está passando, isso tem total a ver com fé. Por que tem a ver com fé? Porque se na fé a gente tem a capacidade de projetar uma realidade e essa realidade se manifestar, significa que os nossos cacoetes emocionais de não lidar com o desfrute do momento também faz parte da nossa tendência de projeção de realidade. Então você tem um momento agora, a oportunidade perfeita para olhar para a sua vida e fazer as coisas que te dão prazer. Você tem a oportunidade agora de perceber e descobrir o que te dá prazer, o que é lúdico, o que é promissor na sua vida, aliado ao que é lúdico, ao que te dá prazer e ao que seja leve. Porque isso faz você se dessintonizar da questão do medo e sintonizar-se na sua vida com responsabilidade, sim. E conforme você vai fazendo isso, que é o sexto tópico, o resultado da fé, você começa a gerar padrões dentro de você que afirma que isso não é consciente, isso é vibratório, porque conforme você vai fazendo coisas ligadas ao seu desfrute, à sua autopermissão, o padrão vibratório disso começa a ancorar em você e você começa a ter um padrão de fé mais adequado ao seu desfrute, ao que é leve, à autopermissão. E aí acontece o quê? Você passa de uma maneira bem sucedida pelo teste da fé, esse teste de Pai Oxalá que está acontecendo esse ano, né? Esse teste de ano regido por tudo ligado à fé, né? Então, o resultado na fé que tudo isso que está passando por você, por todos nós, é altamente positivo, porque uma vez que a gente sai dessa crise, a gente começa a olhar para a nossa vida de uma maneira totalmente alterada no positivo. Se a gente trabalha esse tempo para si, essa autopermissão para desfrutar formas saudáveis de prazer, porque formas saudáveis de prazer, elas nutrem, elas revigoram, elas trazem energia vital e começa a criar um ciclo muito positivo, que eu falo que no tarô, que é o ciclo da Rainha de Ouros, né? Vai estudar a carta da Rainha de Ouros, né? Que é o ciclo de perceber o quanto você merece desfrutar, o quanto você merece parar, o quanto você merece fazer as coisas que são importantes para você, o quanto isso nutre você e o quanto isso é essencial na sua vida, né? Então, aproveite esse tempo, saia das notícias, pare de ver coisas que tipo, não são tão relevantes. São relevantes, é legal você saber quem está, onde está se proliferando, onde não está, mas faça o necessário para você saber o necessário. Dedique seu tempo com sabedoria para este momento, porque é uma oportunidade perfeita para você reformular toda a sua capacidade de projetar realidade e de manifestar realidades na sua vida. Isso é um assunto que está sendo levantado muito com todos os meus clientes, com todos os meus pacientes, com todos os meus alunos, e está sendo muito profundo lidar com esse assunto, está sendo muito profundo trocar essa figurinha com as pessoas. Você que está aqui nessa situação, vendo esse vídeo, escreve aqui embaixo, conversa com a gente. Está sendo muito interessante falar sobre isso, olhar para a sua vida em relação a isso e quanto suas percepções de realidade podem ser alteradas e a sua vida como um todo ser alterada. Então, eu encerro esse vídeo por aqui e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e fiquem com Deus.